Olá, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, é um prazer ter você conosco nesse dia, que Deus possa abençoar mais e mais a tua vida. Está entrando ao programa Antídoto, e esse programa foi levantado por Deus para abençoar você e a sua casa e a sua família. E hoje nós teremos aqui uma presença muito especial, diretamente de Vitória, do Espírito Santo. Ele, o Bispo Amaury, ele está aqui conosco e vai estar dando algumas dicas aqui sobre casamento, um ministério muito forte que ele tem, que é um ministério de famílias, de casamento. E hoje nós estaremos falando sobre casamentos, divórcios, algumas perguntas que ficam por aí que a gente precisa esclarecer um pouco melhor à luz da Bíblia. E você, o nosso convidado, então eu já peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você possa deixar aquele like também para que o vídeo se torne um conteúdo mais relevante para que outras pessoas possam ser alcançadas através deste vídeo, amém? Então eu quero fazer um pedido a você, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com familiares. De repente você conhece alguém aí que está passando por um problema no casamento, no lar, na família. Então acredito que vai ser muito especial o antídoto de hoje, amém? Olha, estamos aqui, o Bispo Amaury. Bispo, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Agora, quem é o Bispo Amaury? É esposo, é pai? Isso aí. Então, Bispo Amaury é de Vitória, Espírito Santo, Há 17 anos casado, bem casado com a Bispa Ludmila. A Bispa Ludmila foi minha ovelha, na época eu era pastor solteiro, E conheci a minha esposa na igreja onde eu estava pastoreando. E aí namorei, noivei e casei em 6 meses. E hoje estamos juntos há 17 anos. Que maravilha! Pai do Abraão, do Alexander, do Abner, do Adriel e do Mateus. 5 homens. 5 homens? 5 homens. Então vamos tentar, vai tentar o sexto aí para ver se vem a menina. Não dá, não. Rapaz, 5 guerreiros. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos o Ministério de Casais. No início foi tudo muito difícil, Mas hoje, para a glória de Deus, está a nível de Brasil. Chegamos de São Paulo, estamos percorrendo toda a parte do Rio, O estado do Espírito Santo já nos conhece bastante. E temos aí divulgado, o trabalho de casais e também de famílias, pastor. Que bacana. O senhor congrega, está à frente de algum ministério, alguma igreja? Sim, na Batista Church, Nós estávamos liderando, mas aí nós entendemos que o período agora era só para ficar voltado para o ministério de casais e de família, E aí agora nós estamos só viajando, Viajando, mas temos uma igreja, temos uma cobertura, Porque isso é de suma importância, porque para falar de família você também precisa cuidar de família. É verdade. E isso é muito importante. É verdade. Agora, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para ter acesso aos seus materiais, às suas ministrações, alguma coisa? Sim, Amaury e Ludmila é o nosso Facebook. Amaury com Y, E maiúsculo e Ludmila. Todos os dias nós postamos dicas para casais que estão em crise. Nós temos um ministério que se chama Lute por Sua Família, que é a nossa página também. E ali nós temos o discipulado de casais, pastor, que é o carro-chefe do nosso ministério, aonde que eu e a bispa, cuidamos de casais que estão em crise. Não é que estão brigando, que estão em crise mesmo, faltando uma gotinha para se separar. E aí nós cuidamos, levamos para a clínica de recuperação de casais, e ali passam semanas conosco, cuidando, sendo cuidado tanto ele quanto ela, E aí recebe a mentoria todo mês para que não venham se separar. E tem dado certo, para a glória de Deus, tudo debaixo de oração, de jejum, porque também precisa, que não é um ministério fácil, E depois também a gente vai falar um pouquinho sobre divórcio, O que está acontecendo no nosso país, no mundo em si, porque as estatísticas estão aumentando e no meio do nosso povo mesmo, a incompatibilidade de gênero, porque existem pessoas que estão casando hoje e amanhã já estão se separando, pastor. Não, é verdade. Agora, então o ministério, o senhor trabalha mais aí com famílias, Casais. com casais.
mais voltado para casais. Isso. Então, hoje, o antídoto de hoje é um antídoto um pouco diferenciado, né? Legal. Porque já falamos aqui, o bispo, falamos sobre a internet, o cristianismo e a internet, Sim. falamos já sobre o jovem e a internet, já falamos aqui sobre assuntos pessoais, transformação de vida, testemunhos, e hoje é algo inédito. A gente Legal. vai estar falando sobre casais e justamente com uma pessoa instruída, que trabalha nessa área. Então eu tenho certeza que vai ser um antídoto especial, de muita informação, de muita palavra, de muita transformação. Eu creio que vai ser um fluir maravilhoso da parte de Deus, amém? Agora, meu amigo, eu gostaria que você iniciasse e ficasse um pouquinho à vontade nesse antídoto e falasse um pouquinho para a gente, embora o senhor já tenha comentado, dado um breve comentário, feito um breve comentário a respeito disso, sobre o que faz com que os casais, de fato, mais se separam. Qual é o principal problema? Eu já ouvi dizer que tem um problema financeiro, Sim. que gera muito divórcio, Sim. muita separação, muitas brigas, incompatibilidade também. Então eu gostaria que o senhor ficasse um pouquinho à vontade nisso aí, falasse pra gente. Tá bom. Então, o que acontece, pastor? Existe uma série de fatores, como o senhor mesmo disse. Mas eu gosto, quando eu estou orientando casais, de identificar, por exemplo, tanto a questão familiar, né? Nós sabemos que a gente que lida com o Ministério de Libertação na área do casamento, a gente sabe que existem maldições que são hereditárias. Existem coisas que são naturais e sobrenaturais, como, por exemplo, eu vou explicar melhor. Existem casamentos que não deram certo porque a mãe da mãe era brava demais. E a avó era brava, a mãe era brava e ela aprendeu a ser brava com a mãe. E qual é o resultado? Ela viu tudo dentro da casa que não podia haver e quando se casou não estava preparada. O que vai acontecer? Vai ser uma mulher brava com o marido. E tem marido que ele é um cara muito tranquilo. Tem marido que é um amor de pessoa. E ela, sendo turrona, ela vai desmanchar o casamento dela, ela vai acabar com o casamento dela. Então, essa é a primeira coisa que eu começo a identificar, é a cultura familiar. Entendeu? Porque a cultura familiar, ela influencia muito no casamento, queira ou não. Por exemplo, eu sou casado há 17 anos com a bispa e a minha sogra, ela é muito nervosa. Hoje não, porque se converteu, é serva de Deus, mas ela era muito nervosa. E a minha esposa, ela num período, logo nos primeiros 2 anos de casada, ela também começou. Eu falei, não, isso daí está errado. Até porque nós lidamos com família, então a gente tem que mudar essa situação. E aí eu fui tratando com ela nessa questão, né? A segunda coisa que a gente identifica é o quê? É a questão espiritual, porque existem casamentos que estão se acabando devido, não é obra de macumba, de inveja, às vezes sim, mas é o sistema da pessoa, né? Tanto a cultura, quanto também a forma como a pessoa lida, amaldiçoando o casamento, dizendo que não é feliz no casamento, né? Ah, mas eu casei. Você casou o quê? Para ser feliz. Então, de repente, as coisas estão indo de mal a pior, e aí a pessoa começa a dizer, meu casamento é uma porcaria, meu casamento é uma ruína, e aí com aquelas palavras, vai se tornando no mundo espiritual, né, uma realidade, e aí vai arrebentando com o casamento. E o terceiro fator, que eu gosto muito de identificar, é a questão do marido com a esposa, né? Eu sou muito observador, pastor. Por exemplo, eu sei quando um casal está bem ou não está quando estão dentro da igreja e quando estão na rua. Por exemplo, um casal que não tem carro, eles estão na rua, não estão de mãozinhas dadas, às vezes é a cultura, como eu disse agora há pouco, né? Porque o cara, ele é turrão. Ele não aprendeu a ser meloso com a esposa, ser aquele marido atencioso, carinhoso, entendeu? Então não pega na mão dela e automaticamente ele está forjando na esposa o quê? Ser bruta com ele também. E aí por isso que está hoje o casamento da forma que está. Porque falta interagir dentro de casa, né? Ora, eu atendi um casal há 2 meses atrás que se separaram. Por quê? Pelo simples fato que ela queria de um jeito e ele queria de outro. E está caminhando assim, o divórcio está caminhando por coisa banal.
entendeu? Pessoas que estão caminhando para o divórcio por coisa banal. Eu me recordo que eu cheguei numa pizzaria com a bispa, estava eu e mais 2 ovelhas minhas, e foram 40 minutos de agonia ouvindo um casal. Novinho de casado, já tinha participado do casamento deles. Ele queria uma pizza de frango catupiry, ela queria 4 queijos. E ficou 40 minutos os dois discutindo. E começaram assim, amor, eu quero isso aqui. E a voz foi aumentando, até o ponto de chamar a atenção de toda a pizzaria. E aí eu fico olhando e observando, meu Deus, menos de 2 meses de casado, entendeu? Então, são tipos de coisas que precisam identificar no Ministério de Casais. Ou seja, é necessário então, cada caso é um caso. A gente sabe que existe uma proporção, maior probabilidade, a maior porcentagem, melhor dizendo, de casais que se separam é talvez de incompatibilidade, também, né? Questão da Mas quando a gente trata de casais, no caso a gente primeiro precisa identificar a real situação naquele casamento, isso porque aí pode ser diferente do outro casamento. Eu já peguei casos que um sempre é diferente do outro. Às vezes casos iguais, às vezes casos diferentes. Como casos que são muito sérios, né? Adultério, né? Às vezes telefone que arrebenta com o casamento. Por exemplo, meu telefone aqui, né? Tem senha, mas a bispa sabe minha senha. Pô, tá aqui. O que hoje tem acabado com o casamento é a falta de responsabilidade dos dois, de entender, olha, eu sou casado com você, você é casado comigo, e tudo que é meu é seu, e eu quero te dizer algo, ó, tá aqui meu telefone, você sabe a senha, você pode mexer na hora que quiser. O que tem feito com que casamento acabe, pastor, é o quê? Opa, não pega no meu telefone não pega não. E aí a mulher, que é vaso mais frágil, como diz a Bíblia, ela começa, por que ele não quer que eu pegue no telefone? Por que ele não quer que eu mexa no telefone dele? Talvez não tenha nada, mas só o fato do cara falar assim vai criar problema dentro de casa. E um abismo puxa outro abismo, né? Então, o que eu quero dizer, isso serve para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem. São coisas bobas que precisam ser trabalhadas dentro do Ministério de Casais, por isso que eu oriento casais. Dentro do discipulado de casais, a primeira coisa que eu falo com todos os casais é, você sabe a senha do seu cônjuge? Se souber, está em comunhão. Ah, mas tem coisas que vai muito mais do que uma senha. Mas tem muita coisa aqui que já fez casais se separarem. Não é verdade? É verdade, já vi vários casos assim. Sim, então eu dou a liberdade para minha esposa, mas tem casais que não dá liberdade um para o outro. Tanto mulher também, ó. A minha vida é minha, eu casei, mas eu gosto de ter liberdade. Aí eu venho dar uma dica para você que age dessa forma. Para que casou então? Porque se você quer ter liberdade, fosse solteiro e não casado. Porque a partir do momento que casa, pastor, deve-se sim, né, falar, oh, amor, é isso aqui, tem isso aqui, assim, assim, assim. É um pelo outro, né? E hoje tem entrado o egoísmo. Não, é o meu telefone, é minha conta bancária, é isso, é meu. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia aponta que é uma só carne. Isso aí. Né? Então não tem essa de eu para cá, você para lá e cada um no seu quadrado. Não. Estamos em um quadrado só, juntos, unidos. É assim que temos que nos comportar. E a gente percebe, bispo, que assim, o número de separações, de divórcios tem crescido demais, de forma avassaladora. E principalmente, infelizmente, eu digo isso, dentro das próprias igrejas. Sim. Pastores, quando eu digo pastores, né, eu falo líderes espirituais, né, pessoas que pregam, que falam de amor, falam de casamento, de perdão, e isso tem crescido muito e automaticamente tem assustado, e parece que o povo é o que o sacerdote diz a palavra, isso. A gente entende pela palavra, sim, né? Sim, e isso acaba crescendo também no meio das pessoas, isso, como algo natural. Isso. Eu ministrei semana passada num congresso de casais só para líderes, né? Pastores, diáconos, enfim. E eu falei uma coisa que depois, no final, uma pessoa me procurou chorando. Você precisa aprender a pedir socorro quando o seu casamento está mal. Mas o fato de ser um líder, né, vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, o fato da pessoa ser um líder, ser um obreiro, ser um pastor, ser alguém que tem uma atividade na igreja, às vezes, na cabeça dele, isso impede dele abrir o coração. Mas o casamento está sendo destruído, ele prefere destruir o casamento
do que destruir o seu ministério. Só que uma coisa puxa a outra. Se o casamento está sendo destruído, o ministério dele está sendo destruído. E aí entra a questão também da cultura, só que agora ministerial. Como assim, bispo? Por exemplo, existem muitas pessoas que hoje, em palestra de casais, ficam fazendo aquele rodeio e não fala o que a luz da palavra de Deus diz. Por exemplo, Salomão e Sulamita, né? Muita gente, eu estudei 3 meses com a bispa para falar sobre Salomão e Sulamita. Os dois falavam de sexo rasgado e explícito. E muitas das vezes nós que estamos no altar não conseguimos falar pelo que o povo vai pensar, mas quando é a luz da palavra de Deus nós conseguimos, né? O tanto que a Sulamita ela diz assim, ó, o meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. A mirra em tempos antigos era considerado como um bálsamo de cura, ou seja, ela estava falando que Salomão para ela era um bálsamo de cura. A mulher, ela precisa ser protegida pelo marido, o marido precisa ser cura para a esposa e não uma maldição, não um problema. E aí eu acho muito interessante, sabe o que é? É quando a esposa ela tem o prazer no marido de dizer bem assim, o meu amado é meu e eu sou do meu amado, né? A Sulamita dizia isso. Só que hoje, como o senhor disse, existem infelizmente muitos casais que estão se separando e que não têm mais prazer no seu casamento, né? E o interessante que a gente percebe é o seguinte, a gente sabe que tem que haver uma seleção, né? Eu não sei se o senhor concorda com isso, que é questão de uma seleção. A pessoa vai casar, ela está namorando, né? A gente costuma dizer, né? Com os olhos, tem que ficar com os olhos bem abertos, né? Casou, fecha os olhos. No sentido de, agora, ó, eu casei. A gente tem que entender isso. Então, ela tem que selecionar muito bem, entender muito bem muitas coisas. Isso. Mas existem pessoas que não trabalharam nesse processo seletivo e agora vão precisar trabalhar no processo de cuidado, né, vai ter que haver uma perseverança, vai ter que haver toda uma situação para trabalhar uma coisa que poderia talvez ter sido trabalhada lá atrás. Então ela vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado agora e de perseverança para trabalhar em alguns defeitos, em alguns aspectos que infelizmente não foram trabalhados. E até mesmo, pastor, em legalidades que são abertas. Em uma das minhas palestras eu costumo dizer a seguinte coisa: quem abre precedência ganha concorrência, entendeu? Então tem casais que foram abrindo precedência no caminhar do casamento. Por exemplo, pela manhã ninguém levanta bonito, nem ela e nem ele, né? Levanta com bafo, levanta com o cabelo todo, né? Não bonito, mas enfim, o que custa o cara dizer eu te amo? O que custa o cara ter uma intimidade com a esposa e dizer você é a mais bela e a mais linda, mesmo que você está levantando pela manhã, mas tem que dizer. Porque mulher gosta disso, como eu disse agora há pouco, né? A Sulamita sabia quem era Salomão. E Salomão sabia quem era Sulamita. Os dois se amavam. E aí, sabe o que eu vejo? Por que as pessoas hoje ganham concorrência? Porque abriu uma precedência. O cara não fala uma palavra carinhosa com a esposa. Um elogio, né? Como você tá bonita. Só cobrança, cobrança. Isso. A mulher se maquia, a mulher ela faz o cabelo pro cara e o cara passa despercebido. Dia de domingo a mulher quer sair, quer vir para a igreja, final de jogo, Flamengo e Vasco, o cara tá babando no jogo, esquecendo da mulher. E aí, sabe o que acontece? Isso aí vai abrindo concorrente. A concorrência. Interessante. Aí o que acontece, pastor? Porque Satanás ele age também. Nesse momento, Satanás vai agir querendo destruir o casamento da pessoa. Ora, são 17 anos lidando com casais e eu sempre falo para quem está debaixo do meu discipulado, olha, você precisa cuidar, amar. Por quê? Se você não fala um oi para a tua esposa, se você não diz assim, você está tão linda, o colega de trabalho vai dizer, nossa, como você está linda, bonita. E mulher é assim, mulher pelo que ela ouve, se balançar o cabelo, já era, negão. Aí, o que você tem que fazer? Você precisa elogiar, para que outro não possa elogiar. Poxa, meu marido não me elogia, mas o meu colega de trabalho me elogia. E isso cai no coração. Porque já tem uma legalidade. E às vezes é algo a longo prazo. A gente não está falando de, mulher é fácil, bastou um elogio que ela logo ficou. Não, é longo prazo. Sim. Às vezes não é nem com aquela pessoa que elogiou, com uma outra pessoa futuramente, 5, 10 anos depois. Então tem que blindar o casamento. Proteger o casamento. Até porque, pastor, é uma coisa que eu costumo dizer e falar. Antes de ser homem de Deus, você é homem. Antes de ser mulher de Deus, a pessoa é mulher. A gente tem sangue que corre pela veia. E chega uma hora que você está tão cansado
que se você não tiver um casamento blindado em Deus, como o Senhor mesmo disse, você joga tudo para o alto. Porque o seu casamento tem que estar em Deus, entendeu? Tem que estar em Deus. E quando você tem um casamento em Deus, tudo vai funcionar bem. É claro que a gente não pode aqui ser demagogo de entender que todo casal tem uma discussãozinha. Todo casal. Alguém se subir no altar e dizer bem assim, não, eu nunca discuti com a minha esposa. Poxa vida, a gente sabe. Nunca teve uma indiferença? Sempre tem, entendeu? Sempre tem. E aí, você precisa cuidar. Eu cuido muito da bispa. Eu cuido, né? E isso é muito importante, porque a mulher se sente valorizada. Outra coisa também que arrebenta com o casamento, para o lado já voltado do homem, é quando o homem não tem a liderança de sacerdote, né? Por exemplo, eu já fui numa palestra, né? E eu tive que pregar olhando para cima, porque a mulher estava com um toquinho de roupa, né? E o marido achava assim, o top 1000. E aí eu tive uma estratégia. No final da palestra, eu chamei ele e falei bem assim, negão, eu posso falar algo da parte de Deus para você? Pode, bispo. Então tá bom. Você ama a sua esposa? Amo. Muda a roupa dela. Ele fechou a cara para mim, rapaz alto, negão forte. Eu falei, agora ele vai me bater. Mas ele entendeu. Ele falou, por que o senhor está falando isso? Eu falei, rapaz, a sua esposa ela precisa ser sensual para você e não para o bairro todo. E tem homem que parece que usa a esposa, principalmente quando a esposa é bonita, né? Como troféu. Isso aí... Para impressionar as pessoas, chamar gaviões, é isso? Isso aí. E aí o que acontece? Ele esquece que naquele momento ela se torna um instrumento de cobiça, né? Então, quer dizer, a mulher precisa ser sensual para o marido. E tem marido que acha bonito a esposa com um toquinho de saia, né? Até mesmo dentro de nossas igrejas. Tá? Existem pessoas que vêm assim, que não tem noção do perigo, e aí põe aquela roupa arrojada, aquele short, sei lá, de que forma. Uma maneira sensual. Sensual, né? Isso, e o marido não sabe dizer bem assim, exercendo, como eu disse, o papel de sacerdote. Isso aí não tá legal, não, vamos mudar isso aí, vamos negociar isso aí. Mas eu gosto assim, não, minha filha, mas vamos negociar, né? Porque o marido, ele precisa exercer o papel de sacerdote. Aí tem mulher, né, que fala bem assim, não, se o homem começar a se intrometer na minha vida, do que eu devo vestir, eu prefiro me separar. Mas, minha querida, qualquer homem que é homem não vai deixar a sua esposa, a mulher da sua vida, ser exposta como troféu. Quando é um homem e uma mulher de Deus, né? É claro que talvez, como eu disse, uma falta de orientação faz com que a pessoa venha agir de uma forma tão natural que para ela não tem problema. Mas no mundo espiritual está sendo cobiçado. Exatamente. Agora, dando continuidade a esse ponto aí, o que tem levado os casais a brigarem, a se separarem. Sim. É uma coisa muito importante, bispo, a gente ressaltar aqui uma coisa. Você que está nos ouvindo, hoje em dia tem muitas informações no que diz respeito à área do casamento. Sim. Se a pessoa quiser um cuidado específico, está tendo problema, está tendo dificuldade, ela tem acesso. Ela tem acesso a palestras no YouTube, sim, com o próprio líder da sua igreja. Ela tem acesso. Só que o problema é que muitos, às vezes, estão passando por problemas e vão empurrando, levando com a barriga, e até uma situação chegar a ficar totalmente fora de controle de ambas as partes e acabar destruindo tudo, uma coisa de talvez durante anos, né, que levou tantos anos para construir. Então, tem pessoas, tem um pastor que prega, que fala, o pastor Márcio Valadão, ele diz que é melhor a tentação sendo confessada, né? Estava até no antídoto anterior, o pastor Diogo, a gente falava sobre isso, e ele citou inclusive isso, que é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado já. Isso, com né? certeza. Porque é melhor a pessoa chegar e falar, está acontecendo, o problema é esse, a gente precisa encarar isso, eu quero A, você quer B, são muitas discussões, então vamos resolver, do que ficar levando, até chegar um dado momento que entra a terceira pessoa, entra uma traição. Enfim, infelizmente, muitos acabam não tendo essa consciência. Vamos trabalhar nisso, porque acesso as pessoas têm. Acesso a livros de casais, existem programas para casamento, tudo que ajuda, né? Mas infelizmente acabam muitos não tomando por esse caminho. As pessoas têm se fechado bastante devido ao que tem acontecido na sua vida pessoal, e aí eles acham que não vai ter mais jeito.
Porque hoje nós temos uma clínica, né, com o discipulado de casais, mas devido à pandemia a gente deu uma parada, né? Mas a gente tem uma clínica de recuperação para casais, né? Por quê? Porque a gente entende que não vai se resolver em 3 dias, não, mas vai ajudar muito. Porque eu tenho um ditado comigo que é muito interessante: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, né? Então, se a pessoa quer lutar pelo casamento, com certeza vai passar trancos, vai passar barrancos, mas a pessoa está ali lutando, está passando dificuldade, mas está ali. Não, eu quero salvar meu casamento, tanto ele quanto ela. Agora, quando joga a toalha, aí que é o mais difícil, porque tem gente que a cabeça já está mudada, tá tipo assim, não, me entreguei mesmo, eu não quero, só que fica como o senhor acabou de dizer, não se separa totalmente, mas aí entra a terceira pessoa, e aí começa as complicações, né? Porque o cara vai ser dividido, 2 mulheres, né? Como que vai fazer? E chega uma hora que vai criar um problema. Então, precisa ser corrigido. Um dos conselhos que eu dou: está com dificuldade no casamento, peça ajuda. Peça ajuda ao líder de casais, ao pastor de casais, né? Eu, quando fui consagrado a bispo, eu me tornei bispo na área do casamento, né? Na igreja cujo nós fomos consagrados. Então, o que eu quero dizer é que existem pessoas que têm aquela unção específica para ajudar. Procure quem pode lhe ajudar. Um pastor na área de casais, uma pessoa que lida já com isso, que tem um bom casamento, porque também, pastor, às vezes ele e ela tinham um bom casamento, mas deixou é uma coisa pessoal minha, tá? Deixou qualquer maluco, vamos dizer assim, colocar a mão no alto da cabeça. Uma pessoa despreparada, que não tinha um bom casamento. Ontem mesmo eu estava comentando com o pastor a seguinte coisa: eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão no alto da minha cabeça para orar por mim e pelo meu casamento. Porque o Senhor sabe que a gente passa o que a gente tem, né? É bíblico, você só pode dar aquilo que você tem. E às vezes é uma pessoa despreparada que ora por você e ali, ao invés de abençoar, está amaldiçoando. E eu já vi diversas pessoas eu ter que orar e quebrar aquela maldição que foi colocada na vida daquela pessoa, no casamento daquelas pessoas, né? Então, é uma sugestão que eu dou: não deixe qualquer pessoa colocar as mãos no alto da sua cabeça. Procure o seu líder de casais, aquela pessoa que está preparada, que tem um bom casamento, que ore por você. Você não precisa sair da sua igreja para ir na igreja A fazer um curso de casais. Procure a sua igreja, o seu líder, que com certeza ele vai lhe orientar, vai comprar a tua briga e vai ser muito abençoado, né? Porque tem pessoas que querem ir para longe pela vergonha. Uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém vai expor ninguém, mas quando você procura o pastor de casais ou líder de casais, é porque você está pedindo socorro. Então, isso é de suma importância, é porque você quer salvar o seu casamento, né? Verdade. Agora, a gente está falando sobre inúmeros problemas, né? Sim. E automaticamente, paralelamente, a gente está falando sobre soluções. Sim. Né? Agora, existe um problema que tem acontecido muito nos dias atuais, principalmente com o avanço, bispo, da tecnologia. Sim. Né? Um celular como esse, um computador como esse, uma televisão, as pessoas hoje têm muito mais acesso. E a gente percebe um grande problema na área do casamento, que é a área da fantasia. Homens, principalmente homens, isso também acontece com mulheres, mas com as mulheres eu acredito que seja uma forma um pouco mais discreta. Ela fantasiar um homem que ela viu na televisão ou na novela ou em algum lugar, sendo que dentro de casa não é aquela realidade. Sim. E por essa fantasia, excesso de fantasia, acaba criando algumas controvérsias, alguns problemas. Sim. Acabam criando uma decepção, um sentimento de decepção, de frustração, porque que ele não é assim. Ela acaba fantasiando segundo a história que leu, e ele automaticamente a mesma coisa. Isso. E o que tem acontecido muito com o crescimento da tecnologia, a questão inclusive da pornografia, porque o cara ele vai lá e vê tudo aquilo ali, vê
assiste ali um monumento, que é uma mulher diferenciada, que gasta talvez milhares ou milhões com o corpo, e de repente dentro de casa não tem a mesma mulher, e aquilo vai surgindo fantasias e pensamentos na mente dele, e ele acaba se decepcionando. Aí entra aquela questão da estagnação no casamento, aquele desânimo no casamento, na área sexual, a pessoa, o homem acaba não tendo aquele apetite pela esposa, não tendo aquele prazer pela esposa. E isso geralmente acontece principalmente com pessoas, às vezes podemos dizer, com mais adultos, pessoas mais de meia idade, né? Eu já vi casais, homens, né, que tinham aí 20, 30 anos, 40 anos de casamento, e acaba olhando, fantasiando uma outra coisa. A esposa dele tem X de idade, tem um corpo tal, e ele acaba fazendo uma comparação até injusta. E isso fere, né? Isso fere. Mas às vezes ele fere a mulher, mas às vezes ele não fala, mas com as suas atitudes acaba demonstrando. E eu percebo que hoje isso também é um grande problema no casamento, esse excesso de fantasia. Né? Então, em uma das minhas palestras foi no início de abril. Eu tinha uma palestra, mesmo com pandemia, eu fiz online. E eu falei a seguinte coisa: o homem, quando perde o apetite pela sua esposa, né, como o senhor disse agora há pouco, ele precisa reaver algumas coisas. A culpa não é da mulher. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. E aí entra uma questão: por que não investir na mulher? Todo mundo hoje tem cartão de crédito, né? Vai, paga uma cirurgia para a mulher, põe ela em pezinho, tudo. Deixa a mulher bacana, e aí você vai para a galera. Você não precisa procurar alguém de fora para você pecar. Você pode deixar sua mulher bacaninha. E hoje tem cirurgia para quem tem 45 anos. Eu conheço mulher de 40 anos que está top 10. Minha esposa acompanha mulheres de 40, 42, 43 anos que está top 10, porque o marido foi lá e refez ela todinha. E aí na minha palestra eu brinco assim para os homens: quem tem cartão de crédito? Aí eles não levantam a mão e falam assim: não vou pedir oferta não, querido, fica tranquilo. Aí eles levantam as mãos, eu falo bem assim, ó, pega esse cartão e parcela aí uma cirurgia. Porque a mulher também, ela precisa aprender a se cuidar, pastor, né? A gente sabe que vem a questão do filho, né? Vem a atenção mais para o filho do que para o esposo, mas ela precisa se cuidar. E aí entra o interesse dela chegar para o marido e dizer bem assim: pô, o que você pode fazer por mim? É um pelo outro. Então é um conjunto, tem que ter a ver o cuidado. A gente está falando da parte estética, queridos, até porque é importante. É muito importante. Não adianta a gente espiritualizar, não, porque aqui eu só vou orar e tirar isso do meu coração. Não é só isso. Não. Tem uma parte estética também. E o homem, a mulher é o ouvido, né? E o homem são os olhos. Isso aí. Eu vou te falar algo importante. Sabe por que hoje as pessoas dentro da igreja, eu posso falar bem aberto, estão tomando chifre porque não cuida do parceiro? A mulher, eu sou mulher de Deus, de oração, como o senhor acabou de falar. A questão não é só oração. Tem que orar pelo teu casamento, sim, mas você também precisa cuidar do teu corpite, irmã. Porque o seu marido tem que sentir atração por você, e não pela mulher que ele vê no outdoor e fica babando, não. Entendeu? Então isso é uma coisa muito perplexa que tem acontecido nos dias de hoje. E aí, a gente precisa ter total atenção em relação a isso, né? Eu tenho cuidado do meu cônjuge. É a mesma coisa, não é só o marido, não. A mulher também, que tem mulher que desinteressa pelo marido. O cara, quando ela pegou o camarada, o cara era magrelo, tinha um cabelinho legal, né? Aí o camarada engordou, não vê mais nada, nem o pé, né? Não vê nem o pé mais, né? Ficou careca. E aí? Não é mais o amor da minha vida, infelizmente, porque o cara não se cuidou. Meu Deus! E aí, é como o senhor disse, é mútuo, um precisa cuidar do outro. É lógico que aqui é importante ressaltar isso, que a gente não tem que viver de aparência. O se preocupar com a aparência não significa que esse cuidado seja o principal cuidado a ponto de não cuidar, mas é um fator. Isso precisa ser cuidado. Muito importante. Agora, a gente percebe também, bispo, que nesse assunto mesmo, que por mais que a mulher se cuide, ela tenha essa preocupação,
mas às vezes é quase que uma briga um pouco injusta, porque existe um excesso no coração do homem ou da mulher de fantasia, um excesso de cobiça. Sim. Então, por mais que ela faça, por mais que ela se cuide, ele sempre vai, a esposa dele é a branca, mas ele sempre vai, a morena, vai Sim. fantasiar a morena. Sim. Né? A esposa dele é morena, ele sempre vai fantasiar a loura. Então, existe um excesso, sim, de fantasia, principalmente na mente do homem, também tem na mente da mulher, mas também na mente do homem, que vai ferir também esse casamento, que vai atrapalhar esse casamento. Com certeza. Né? Então, a mulher, ela tem que se cuidar, tem que haver um comum acordo de ambas partes, como o senhor disse, né? Tem que haver, não, eu vou investir em você, eu quero ver você realmente bonita, é isso mesmo, tal, mas ao mesmo tempo ele tem que se livrar de toda cobiça, de todo Sim. excesso, Isso aí. né? Porque em todo momento ele está sendo bombardeado com informações, com vídeos. Proteger o coração Ele dele, tem que né? proteger o coração dele. Isso aí. Hoje você assiste um filme, você está sendo bombardeado. Você assiste uma série, está sendo bombardeado. Você anda na rua, você está sendo Em todo bombardeado. tempo. Em todo tempo. Tanto a mulher quanto o homem, pelo sexo oposto. Sim. Sendo que essa comparação que é injusta. Sim. Você que está nos ouvindo, é importante você tirar todo tipo de comparação. A sua esposa é única, o seu esposo é único e é o melhor para você. Verdade. É a melhor para você. Então tira todo o excesso de comparação, né? E verdade. E uma coisa que a gente precisa quebrar nos dias atuais de hoje, pelo fato das pessoas estarem na igreja, como eu disse no início sobre Salomão e Sulamita, né? Meu amado, vamos para o campo e lá nós vamos fazer amor. Em Bíblia mais atualizada diz dessa forma, né? E aí as pessoas ficam na minha palestra bem assim, meu Deus, como que o bispo está falando de forma tão simples, mas clara, né? Aí eu brinco assim com o pessoal bem assim, já pensou? Ar livre, gente, e aí? Como que é? Porque é uma fantasia do homem, da mulher, mas nunca teve coragem de falar para o seu cônjuge. O senhor está entendendo? E aí, como eu disse, quem abre precedência ganha concorrência. Porque vai chegar um doido que topa tudo e aí arrebenta com o teu casamento. Então tem que tomar cuidado nisso. Por exemplo, eu vou falar aqui algo. Às vezes, isso não é falar tão abertamente nos púlpitos. Isso, Perfeito. isso. Mas a pessoa tem acesso. Sim, com certeza. Através de uma conversa Isso. ou através de um vídeo que ela assiste, uma pessoa de Sim. referência, não é qualquer pessoa Isso, que vai falar de casamento, uma pessoa que Isso. você vê que tem conteúdo, que tem palavra, Com de certeza. acordo com os padrões bíblicos. Isso aí. Então ela E tem acesso, Tem, é só tem. querer. Não, com certeza. Por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tenho tempo ainda, temos, né? Então, eu tinha um ministro de louvor na igreja que eu era pastor na época, não era bispo. E aí ela foi pedir orientação à minha esposa, a bispa. Bispa, o que eu faço? Ele é ministro de louvor, mas ele é muito fechado, né? Carioca também, os dois, gente boa. E aí ela mandou os meninos ir para a casa do tio, que era 2 quadras depois, falou assim, vocês só voltam à noite. Ok. Ela foi lá, pastor, se vestiu de colegial para ele. A casa deles pequena, mas com muita harmonia, graça de Deus, né? E aí, ele estava tocando violão na sala. Blam, blam, blam. E aí ela sai do quarto dela e para assim na porta, escora na porta, de colegial para ele. Ele assim tocando, ele olha e começa a rir da mulher dele. Pastor, ela tirou a roupa, se vestiu e foi lá em casa falar com a bispa. Pensa numa mulher que ficou desesperada. Vocês devem ouvir cada coisa, Deus. cada coisa. Pensa numa mulher que ficou desesperada. O fulano, ele não me entendeu o que eu queria. E ele ria de soluçar dela, porque ela estava vestida de colegial. O que ela queria? Era um momento íntimo com ele. Mas ele não entendeu, do jeito que ele estava com o violão, ele parou e começou a rir dela. Acabou qualquer possibilidade ali de ter alguma coisa, pastor. E tem muita gente que hoje leva a santidade ao pé da risca. Temos que levar sim. Ser de santo como eu sou santo. Mas na questão do casamento, tem muita gente que fala bem assim, o pastor fulano de tal disse isso. Nem Deus e nenhum pastor, guarda isso, há 17 anos eu lido com casais que têm o poder de intervir na sua vida sexual. A única coisa que a Bíblia condena é o sexo anal, né?
A gente tem que falar aqui abertamente para que o público possa entender. O restante, querido, Deus não está nem aí, desde quando seja com a sua esposa. E tem muita gente que está com uma cultura assim, eu sou da igreja, então eu não posso fazer da forma como meu marido quer, como minha esposa quer. E aí entra só no papai e na mamãe, e isso vai desgastando o casamento também. Entendeu? Porque tem muita gente que tira a dúvida comigo assim, bispo, eu sou de tal lugar, de tal ministério, mas eu queria saber, é pecado fazer assim, mais ou menos assim, ou assado e assim? E aí, as pessoas têm vergonha de perguntar ao pastor dele, quando tem um palestrante, vai perguntar para mim. Eu falo, querido, desde quando for nos parâmetros bíblicos, o que a Bíblia diz, você pode fazer. E outra coisa, deixar bem claro aqui, o que acontece? Às vezes não, podemos dizer, o nosso ministério, nós pregamos, falamos sempre da palavra de Deus, só que geralmente nós não somos tão abertos quanto a esses pontos, que são pontos importantes a serem tratados. Por isso que eu quero dizer para vocês, você está ouvindo aqui um conteúdo, né, que para esta área de casar, a gente está falando sobre casamentos, sobre a sexualidade, outros pontos que são importantes, pontos que acabam destruindo o casamento, e essa área da sexualidade também, bispo, ela atrapalha muito no que diz respeito ao casamento. Muito. Ela faz com que casais se separem e tudo mais. Então, é um tipo de informação que a gente está trazendo aqui, está levando para você parar, para você pesquisar, para você procurar saber. Existem coisas que são faladas aqui que a gente não vai ter todo o tempo para pegar a Bíblia e falar, é assim, assado, contar toda, para tentar mostrar, apontar para você o que tem que ser feito. Né? Mas o mínimo é você, pelo menos, você despertar. Poxa, isso aí, eu vou procurar saber disso aí, claro. Eu vou procurar entender, e é sempre bom você entender o lado A e sempre ter uma controvérsia, sem nenhum problema você entender o outro lado também. Entendeu? É sempre importante para quê? Para você, através do Espírito Santo, é aí que entra a direção de Deus, é aí que entra o Espírito Santo, para ele trazer a direção certa para você, para que você tenha um casamento bem sucedido, para que você seja feliz no seu casamento, no seu matrimônio. A gente está falando aqui, bicho, com pessoas que estão casadas há anos. Sim. Que pessoas que estão na igreja há anos, e falar de sexo é quase que um pecado. É um tabu. É um tabu ainda a ser quebrado dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa ela vem para a igreja, ela não vai ouvir de sexo. Isso ela ouve em todos os lugares, mas ela não vai ouvir de sexo dentro da igreja. Verdade. Mas, de alguma forma, talvez não em cultos de domingos ou algo assim, mas de alguma forma ela tem que ouvir. Sim. Ela tem que ouvir, porque se ela não ouve aqui, ela vai ouvir lá em um programa tal, em uma MTV da vida que misericórdia, que não vai acrescentar nada. Ela vai ouvir às vezes de uma outra forma que não vai agregar nada para um casamento santo, um casamento em Deus. É verdade, verdade. E a gente precisa entender que no livro de Cantares de Salomão, né, no capítulo 6, fala sobre sexo o tempo todo. Pode abrir a Bíblia, você que está ouvindo a programação, vendo a programação, você vai ver. Cantares, sobre intimidade, né? Sobre intimidade. Vamos para o campo, meu amado, e lá nós vamos fazer amor e tal. Eu, em culto de domingo, a gente não fala, mas no culto de casais eu falo abertamente sobre isso. As nossas ovelhas são orientadas e assim tem ajudado bastante o casamento de muitos. É claro que sempre pipoca 1 ou 2 problemas, mas vamos dizer, 200 pessoas que temos, 2 ou 3 que têm dificuldades ainda, entendeu? Por quê? Porque quando você fala abertamente dentro de um tema, à luz da palavra de Deus, as pessoas vão abrir a mente, vão entender que, às vezes, a gente, em pleno século 21, as pessoas esquecem a seguinte coisa, que pecado é quando você faz coisas fora do casamento. Ponto. Agora, no casamento, existem pessoas que querem fazer as coisas e acham que é pecado, e aí não fazem. Entendeu? Então, dentro da palavra, eu gosto de orientar o que pode e o que não pode. E a única coisa que não pode é o que eu acabei de falar agora. Né? Então, nós que somos palestrantes, eu gosto de falar abertamente. Eu não pego, pastor,
saindo aqui um pouquinho, palestras de amigos, como o pastor Josué. Pastor Josué, ele foi meu mentor um período, pastor Josué Gonçalves. É benção. Né? Eu tenho todo o material, todo o conteúdo. Não pego mensagem do pastor Cláudio, eu gosto demais. Né? Seguimos a linha dele, né? As pessoas riem muito na nossa palestra, mas eu levo as coisas assim numa naturalidade, baseado também no meu casamento, porque eu tenho uma mulher dentro de casa, entendeu? Então, assim... eu não gosto de pegar mensagem de outra pessoa. Eu vivo dentro do meu casamento e trago a experiência do que eu vivo. E tem dado certo, tem acrescentado na vida de muitas pessoas. Pode ter certeza. Muito bom, muito. Olha, a gente já está caminhando. Tinha que ter até aquela vozinha. A gente está caminhando para o final do nosso antídoto, mas nós temos aqui um ministério de casais na igreja. Que legal. E me despertou aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né? Eu vou estar mais para frente, inclusive, convidando esse casal abençoado para estar conosco, para a gente falar um pouco mais desse tema de casamento, que é algo assim, é tão importante, porque de 100% da nossa igreja, eu acredito que umas 50% são casados, 50% ou até mais. Sim, senhor. São casados, né? Legal. Então, são pessoas que precisam de uma instrução, são pessoas que precisam de uma direção, são palavras, entendimentos, esclarecimentos que vão fazer com que o casal não se separe ou tenha uma vida um pouco mais plena, porque às vezes não, nós vivemos bem, né? O casal diz, não, nós vivemos bem, sendo que às vezes poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais pleno. Tem muita gente que tem dúvida, né, pastor? Vive bem, como o senhor disse, mas tem dúvida. Por exemplo, né, o senhor falou algo que o senhor até riu. Você ouve muita coisa, sim, muita coisa. Quando eu chego no gabinete, eu tenho que fazer assim com a cadeira e parar e observar para não rir. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, né, que queria que o marido se vestisse de Teletubbies. Tô falando sério. Queria, porque era a fantasia da pessoa. A reação é essa. Na minha palestra eu disse, né? Porque era uma pessoa de outro estado. E assim, ela chorava. Meu marido, eu amo. Mas como que eu ia fazer, pastor? Eu falei, minha irmã, e o que você quer? Convence ele a se vestir de Teletubbies. Irmã, você tem roupa para isso? Eu já vi até na loja, pastor. Agora, o que ela ia fazer? Eu não sei. Ela queria que ele se vestisse. Cada coisa. Cada coisa, pastor, que a gente atende. Talvez fale assim, esse bispo é louco de falar isso. Não é a realidade da nossa vida. Mas aí, bispo, aí também a gente entra, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa muito interessante. A gente entra também em outro ponto. Sim. Em outro ponto que a gente falava aqui há uns minutos atrás. Sim. Sobre a questão da fantasia, Sim, que a pessoa que é fantasia, isso, que é algo perigoso. Sim. Por quê? Porque é algo que ela, de repente, viu e ela vê e não é mas só... o Teletubbies... É verdade, é difícil, é complicado. Meu né? Deus. Mas assim, é um excesso, de informações, de cobiça, que vai gerando uma cobiça, algo no coração, e a pessoa ela vai criando muitas fantasias, só que baseadas, às vezes... em coisas malignas. Em coisas malignas. Sim, senhor. Né? Só pra gente... O casamento, para ser pleno, não necessariamente a gente precisa, talvez, inventar modas e modas. Não. Mas basta estar na palavra realmente, né? Com certeza, isso aí. Uma certa feita, eu postei, né? Quem olhar lá no nosso Facebook vai ver. Eu postei 3 diabinhas, as mulheres bonitas, né? E eu coloquei assim, não mande o seu marido pro inferno. Até lá alguém vai querer ele. Rapaz, uma mulher nos chamou... Né, porque o meu Facebook é junto com o da bispa, né? Então, se fala comigo, ela vê tudo, assim, como eu disse para o senhor, tudo na naturalidade, tudo às claras, né? E ela falou assim, meu Deus, eu tenho que parar de mandar meu marido para o inferno. Parece uma coisa simples, mas não é, porque ela vivia mandando o marido dela para o inferno, né? E uma postagem simples que eu posto pela manhã, algo que é assim, uma frase, tem ajudado muito casais, né? A tirar esse ranço maldito que é o espírito de separação. Porque a gente sabe que também por detrás disso existe um espírito de separação. A gente que lida com o Ministério de Libertação, a gente sabe que isso é muito sério, né? Então também existe a parte emocional, que precisa ser tratada,
a parte física, mas também a parte espiritual. Né? Porque tem gente aí que está no 3º, 4º, 5º casamento e fala assim, não, o problema está nela. Não, o problema está em você, filho. Eu conheço homem que está no 5º casamento e fala assim, a culpa é da mulher. Não, a culpa está em você, filhão. Porque se você não se cuidar, ixi, vai dar ruim. Então é a pessoa que precisa se cuidar. A pessoa precisa parar e reaver e dizer assim, não, o problema sou eu. Não é o casamento. Porque hoje pela manhã eu estava falando no culto da família a seguinte coisa, quando eu mudo, tudo vai mudar ao meu redor. Então você precisa mudar. Quando você muda, o teu casamento muda. Entendeu? É verdade, bispo. E a gente deixar uma palavra aqui para o final, eu quero dizer algo para você, você que está nos ouvindo nesse momento, você que está nos acompanhando, que para que você lute, para que você persevere. Eu costumo dizer o seguinte, que quando um casal chega, nós estamos passando problema tal, problema X, e a culpa é dela, ou a mulher diz, a culpa é dele. Eu penso o seguinte, a culpa é sempre dos dois. Sim, é claro. Sempre dos dois. Porque um cai, o outro levanta. A mulher santifica o marido santifica a mulher. Então, eu creio muito quando um está de pé. Se a gente ler a Bíblia, eu não sei se o senhor já, de repente, parou para analisar, pensar sobre isso. Eva, ela come do fruto. Mas os olhos dela não são abertos. Os olhos dela só foram abertos quando Adão comeu do fruto. Ou seja, primeiro, a gente sabe como cabeça, né, a ordem foi diretamente explícita a ele. Mas também, eu penso o seguinte, quando dois concordam, acaba ligando, acaba acontecendo. Então, ela caiu, se ele de repente revertesse talvez a situação, poderia tudo ser diferente, mas ele caiu junto. Verdade. Então é necessário entendermos isso. Então você que está nos ouvindo, você que já tem um entendimento, lute, persevere, procure informações que vão agregar no seu casamento, informações estas que falam sobre diversas áreas, a área da sexualidade, qualquer tipo de área, que vai de fato agregar o teu casamento. Procure, busque, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu casamento. E acima de tudo, pastor, procure o pastor de sua igreja que lida com casais, que é de suma importância, como eu disse. Eu não negocio esse princípio, não. Se o senhor é um líder de casais, quem está com problema deve procurar o senhor. Não deve procurar A ou B ou C. Se o senhor tem um bom casamento, se o senhor dá um bom testemunho, o senhor sim tem a unção e a graça de Deus para ajudar esses casais. Amém, é verdade. Entendeu? Então, isso é de suma importância que eu quero deixar para você que está nos assistindo. Procure o seu líder de casais, que com certeza você vai ser muito abençoado. Amém, amém. Gente, a gente está chegando aí, já finalizando já o antídoto. Deus abençoe, foi um prazer muito grande. Amém. Bispo, Deus abençoe a tua vida, Amém, foi um pastor. prazer. Que maravilha poder estar aqui contigo. Espero que nós venhamos ter outras oportunidades para estarmos juntos. Para quem não sabe, Bispo Amaury, né, quem não acompanhou desde o início, por favor, rebobine a fita e volta lá desde o início, por favor, tá? Porque tem gente que só chega na parte do ouviu a parte da sexualidade, do sexo. E, rapaz, que doideira é essa? O que está acontecendo aí? Rebobina a fita aí, ouça aí do começo, tá Verdade. Bom? Bispo Amaury, casado, homem de Deus, pai de 5 homens, né? 5 meninos, que Deus abençoe a tua vida. Veio aí de Vitória, do Espírito Santo, para estar aí ministrando na igreja do Pastor Paulo, no Jardim Carioca. Isso. E veio nos dar a honra de poder estar conosco neste antídoto. E que maravilha poder estar aqui contigo neste antídoto, tá bom? Obrigado. Suas considerações finais aí. Obrigado, que Deus possa abençoar a vida do Senhor. Se precisar de nós para uma palestra, conta com a gente. A gente tem ido em diversos lugares do Brasil, foi promessa de Deus, né? E a gente tem ido em lugares que a gente assim nunca imaginou pisar os pés, né? E Deus tem honrado, tem abençoado. Que Deus possa abençoar a família Nova Unção, possa abençoar a vida do Senhor que lida com casais. E eu quero deixar aqui o meu abraço para todos aí de Campos, né? Povo acolhedor, povo abençoado. Lute pelo seu casamento, lute por sua família e não desista nunca. Deus sempre coloca pessoas certas para lhe direcionar e lhe abençoar. Que Deus abençoe em nome de glória Jesus. A Deus, Obrigado, glória a Deus. pastor. Corta para mim aqui, querido. Corta para mim. Gente, Deus abençoe. Que prazer, tá bom, poder estar com você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E próxima segunda estaremos de volta no antídoto. Um antídoto com certeza muito especial que vai agregar e abençoar muitíssimo a tua vida. Amém? Deus abençoe, fique na paz e até a próxima. Um abraço.